Boa tarde, começando mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Sejam muito bem-vindos vocês que estão aí nos assistindo, participando do chat. Está começando mais uma análise internacional. Bom, antes da gente começar e passar a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta, eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. E para se inscrever é muito fácil, é só clicar no botãozinho de inscreva-se e você pode se juntar aí aos mais de 77 mil telespectadores que são inscritos no nosso canal. E nós estamos com a nossa campanha rumo aos 100 mil inscritos, então se você já se inscreveu, nos ajude a compartilhar esse vídeo, a compartilhar o canal nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter e ajudar a fortalecer a Causa Operária TV. Bom, você pode contribuir também e a gente convida você a contribuir sendo um membro do nosso canal. Você já sabe, com apenas R$ 7,99 por mês, que é muito pouco para você, mas significa muito para a gente, você contribui com a Causa Operária TV, nos ajuda a fortalecer o canal, a aumentar a nossa grade de programação, aumentar a estrutura dos nossos programas e, por ajudar a gente sendo membro do canal, você ainda recebe alguns benefícios, como, por exemplo, participar dos nossos programas aqui de debate, dos nossos programas de mesa redonda, né? Nós vamos sempre sortear alguns membros para estarem presentes aqui, ter acesso aos emojis aí no bate-papo, emojis exclusivos da Causa Operária TV, assistir a algumas transmissões exclusivas do canal, transmissões ao vivo, por exemplo, de programas piloto, ou ainda participar de atividades que a gente vai organizar com os membros e com os apresentadores do programa. Então, não deixe de contribuir, seja membro da Causa Operária TV e nos ajude a fortalecer o canal. Outras maneiras de contribuir também, você pode ajudar no Superchat, então qualquer pessoa pode ajudar, seja membro, mesmo sendo membro, não sendo membro, só pode ajudar no Superchat, é só clicar no cifrãozinho que está aí no bate-papo do programa, e você manda um Superchat, manda uma mensagem, uma pergunta e contribui com a gente. Também tem a nossa vaquinha, que é a campanha permanente da Causa Operária TV. É só você entrar no link que está na descrição do vídeo, da vaquinha, ou procurar lá pela Causa Operária TV. E ainda, se você entrar no nosso site, o causaoperariatv.com.br, lá você entra no link para fazer uma assinatura solidária da Causa Operária TV, que é um valor maior do que ser membro. Então você pode ir lá contribuir com 15, 30, 50 ou 100 reais e ser um assinante regular também da Causa Operária TV. Então não tem como deixar de contribuir com o nosso canal, contribuir para fortalecer essa imprensa revolucionária e independente que é o nosso canal. Bom, o tema da análise internacional de hoje são as eleições europeias, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Então eu vou passar a palavra para o companheiro e depois a gente vai abrir para as perguntas dos companheiros que estão na internet, dos companheiros que estão aqui nos nossos estúdios. Bom, companheiros, o nosso tema de hoje são as eleições europeias, né, que vão acontecer dentro de 2 semanas, entre os dias 23 e 26 de maio. E nós estamos aqui já começando a fazer uma análise prévia, né, dessas eleições. Vamos manter um acompanhamento porque é um acontecimento de importância de primeiro plano na política internacional. Pode decidir o destino político. Não diria, talvez não seja adequado dizer o destino político, mas pode definir as tendências principais da situação política no próximo período, porque nós temos justamente aí uma questão-chave, que é o crescimento bastante acentuado da extrema-direita europeia, né? Então, a nossa ideia nesse momento é introduzir algumas questões fundamentais para a compreensão do problema de conjunto. Nós vamos voltar nesse tema daqui até as eleições e, logicamente, depois vamos fazer o balanço das eleições, né? Acho que a primeira questão que nós temos que entender sobre as eleições europeias é que quando nós discutimos a questão da Europa, nós estamos discutindo um dos setores fundamentais, se não o setor fundamental do imperialismo mundial. Ou seja,
daqueles países que são os países que controlam, né, a vida dos demais países do mundo. Aí alguém pode se espantar um pouco, né, porque pode falar que os Estados Unidos, né, seria o setor fundamental, né? Mas nós temos que levar em consideração que a Europa é não apenas o berço do capitalismo mundial, né, mas é também o berço de toda a política colonialista da época de desenvolvimento do capitalismo, e é também, né, foi ali onde se desenvolveram as tendências, em primeiro lugar, as tendências imperialistas que dominam o mundo. Isso ficou claro, a importância da Europa ficou clara quando, durante a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, os países europeus, estando numa situação falimentar, estando numa crise, eles receberam ajuda dos Estados Unidos com a consideração de que era impossível você manter, né, o capitalismo mundial apenas sobre a base dos Estados Unidos. Quer dizer, o continente europeu é um continente, um aspecto fundamental. Nós temos que levar também em consideração o problema populacional, né? Quando nós falamos de Europa, nós estamos falando aí, mesmo que a gente exclua a Rússia, né, que num certo sentido está em oposição ao imperialismo europeu, nós estamos falando aí de uma população bem maior do que a população norte-americana. Então, quer dizer, é um setor central, né? Os países europeus, apesar de terem perdido muito da sua capacidade de dominação sobre o mundo, e perderam bastante espaço justamente para os Estados Unidos, devido à crise e tudo mais, eles continuam sendo, né, grandes países colonialistas, apesar de que perderam as colônias formalmente, e continuam tendo uma influência decisiva no destino de um número enorme de países pelo mundo todo. A unidade da Europa, que foi concebida inicialmente como uma tentativa dos norte-americanos e até certo ponto dos ingleses de conquistar uma dominação, uma hegemonia política e econômica sobre o continente, acabou se desenvolvendo no sentido de uma relativa independência desses países, né? E na constituição de um poderosíssimo bloco econômico mundial. Econômico e até certo ponto militar. Agora, a burguesia europeia está discutindo a saída da OTAN, né, da organização militar formada pelos norte-americanos, e a constituição de um exército europeu unificado, né? Então, nós temos aí só para que a gente se situe no debate adequadamente, nós temos uma questão de uma importância fundamental, que muita gente tende a ignorar, né? O segundo problema que nós devemos considerar aqui é o seguinte: o grande problema da Europa, né, sempre foi o fato de que o continente dividido entre países capitalistas, logicamente que com interesses nacionais contrapostos, né? Na Europa está uma parte significativa dos maiores países capitalistas do mundo, Alemanha, França, né, Itália, estão também os países que tiveram os maiores impérios coloniais, Inglaterra, né? Inglaterra, França, Alemanha, Itália. O grande problema sempre foi o fato de que a Europa estava dividida entre esses países. E sempre se apresentou, inclusive se apresentou muito da parte da esquerda internacional, a ideia de que se deveria unificar o continente europeu num país único, que a Europa seria um país único, né? E que, portanto, ela deveria ser unificada.
Deveria se eliminar as fronteiras nacionais e tudo mais. O processo político que vem, o processo político e econômico que vem desde a Segunda Guerra Mundial, que formou a atual unidade europeia, né? Que tem uma moeda única, que tem, nem todos os países participam, está claro, que tem um parlamento que é justamente esse que vai ser eleito agora, né? Que tem uma série de regras com o Banco Central Europeu, Banco Central Único, o que implica na perda de autonomia de diversos países, né? Que tem o que eles chamaram no início, né? As 4 liberdades, né? Liberdade de trânsito de pessoas, liberdade de mercadorias, liberdade de capitais e mais um quarto que eu não me lembro agora. Tudo isso daí dá a impressão nos dias de hoje de que o processo de unificação europeia ele está de vento em popa, é um sucesso e que a Europa efetivamente vai se unificar num único país. Algumas pessoas inclusive acreditam, né? Nós temos essas pessoas que acreditam que os fatos que estão diante deles nunca vão desaparecer, não mudam, né? Muita gente acredita que, uma vez conseguida essa unificação europeia, isso daí não tem volta atrás, né? O caso da Inglaterra com o Brexit, né? A saída do euro, a saída da comunidade europeia, é uma demonstração de que isso é totalmente falso e que, inclusive, a unidade entre esses países é uma unidade extremamente frágil, né? Nós temos que entender que isso não só está longe de ser uma realidade, essa unificação europeia, como nós temos que entender qual é o fundamento dessa unificação europeia. Nós temos que entender, por exemplo, que há uma hierarquia, né, de países na Europa que já por si impede, né, o desenvolvimento dessa unidade sobre bases democráticas. A Europa é controlada pelos bancos. E fundamentalmente é controlada pelos bancos alemães e pelos bancos franceses, né? É o grande capital franco-alemão, em primeiro lugar o alemão, que é o país mais poderoso economicamente, se bem não politicamente, do que a França, que controla todo o espaço unitário europeu, né? Há os países imperialistas, digamos assim, de segundo plano, como é o caso da Itália, como é o caso da Espanha, de outros países nórdicos, etc. e tal. E há, enfim, aqueles países que são os primos pobres da unidade europeia, que são os países que faziam parte que são dos Balcãs, né? A antiga Iugoslávia, a Grécia, os países do antigo leste europeu soviético. Esses daí, eles funcionam como se fossem colônias do capital franco-alemão, com uma participação societária, vamos dizer assim, dos outros imperialistas menores, tá? O caso da Grécia, né, onde os bancos alemães quase que literalmente mataram o país de fome, é um caso clássico mostrando que se trata de uma colônia sem independência política, sem independência nenhuma, né? A moeda unitária, que parece ser uma grande conquista, na verdade é uma camisa de força que impede que todos os países europeus tenham uma política econômica própria. A política econômica que está baseada nessa moeda unitária é dirigida pelo Banco Central Europeu, que é controlado, logicamente, pelos bancos europeus, né? Então, nós temos uma situação que é uma situação altamente contraditória e que é a longo prazo, ou a médio prazo, a gente poderia dizer, dependendo da situação das eleições que nós vamos ver aqui em maio, a curto prazo, uma situação que pode ser explosiva. A unidade europeia está longe de ser essa unidade sólida que o pessoal procura mostrar, né? Bom,
Qual que é o problema central que se manifesta nas eleições? Né? O problema central é o seguinte, para a gente estabelecer um ponto de partida relativamente próximo, com a crise mundial, né, econômica de 2008, que é um aprofundamento da crise capitalista em geral, nós tivemos aí uma desbarrancada econômica dos países europeus, de todos os países do mundo, de todos os países imperialistas e dos países atrasados, sem dúvida nenhuma. Né? O grande problema da crise, né, é que ela colocou uma situação relativamente nova. Enquanto que os europeus, antes de 2008, tinham conseguido manter o status quo na Europa, descarregando a crise simplesmente sobre os países atrasados e muito menos sobre a população dos seus próprios países, a partir de 2008, com a crise mundial, né, numa situação já de bastante esgotamento econômico mundial, eles foram obrigados a cortar na carne dos seus próprios países. Né, e levaram, né, nesses 11 anos, digamos assim, a maioria dos países europeus, inclusive os países imperialistas, a uma situação que beira, né, a crise total. Né. Os casos mais significativos são justamente dos países imperialistas menores. A Espanha está convulsionada, nós vimos aí, nós fizemos uma análise das eleições na Espanha, com o crescimento da extrema-direita, do Vox, resultado, né, da situação de crise muito profunda que se criou com a Catalunha, né, pela independência da Catalunha. Nós vimos que a votação das regiões autônomas espanholas foi um fator decisivo na eleição espanhola. Né, e nós temos o caso da Itália, onde forças que, digamos assim, correm por fora do sistema fundamental político europeu, ganharam as eleições. Né? Na Itália, nós temos uma situação que é muito clara, é mais clara ainda do que nos outros países, porque depois de várias crises, os dois países fundamentais do chamado centro, né, que seria a esquerda do Partido Democrático, do PD, do Renzi, né, e a direita do Berlusconi, que sempre foi uma direita um pouco que tem contradições bastante fortes com a unidade europeia, os dois foram aniquilados nas eleições e subiram partidos totalmente novos, cuja participação no sistema político burguês é muito recente e muito pouco enraizada, né? Que é o Movimento Cinco Estrelas e a Liga. A Liga sendo uma espécie de janela, de porta, né? Pela qual passam os grupos de extrema-direita italianos mais radicais, sendo a própria Liga um grupo de extrema-direita, de características fascistas, mas abre a porta para os grupos mais militantes, mais milicianos, mais radicais de extrema-direita, mais racistas, tipo o movimento Casa Pound, né? Que é um dos mais radicais da Europa. Então, na Itália, o sistema político tradicional faliu completamente. Né? Nós precisamos ainda ver se existe a possibilidade de recuperação. Sempre, lógico, há a possibilidade de você reciclar um partido que está esgotado na falta de alternativas. Mas o fato é que o sistema político central, ele caiu. O quadro político geral das eleições europeias, ele justamente está baseado nesse problema, em primeiro lugar, que é a falência generalizada, né, dos partidos que foram os partidos dominantes e os partidos fundamentais, desde da reorganização política, que se segue a crise de 1974, sobre a base da economia neoliberal. Né? Se nós formos país por país, não podemos ver esse quadro.
Em Portugal, por exemplo, a direita fracassou totalmente, a esquerda está no poder já faz bastante tempo. É o Partido Socialista, que seria um dos partidos do chamado centro, né? Mas que nem conseguiu maioria por si próprio, né? Nós vimos agora na Espanha, né, onde o partido da direita despencou, desabou, desmoronou, né, com 16% dos votos, a votação mais baixa desde o fim do franquismo, da direita. E o Partido Socialista, que é o partido com o qual se faz a alternância de poder, com apenas 28%. Né? Na Inglaterra, o Partido Conservador está atravessando a sua maior crise histórica desde que foi fundado, e olha que esse partido é um partido muito antigo, ele vem da época de Napoleão Bonaparte ou antes, né? É uma crise extraordinária. E o Partido Trabalhista, ele tem uma possibilidade de de ganhar as eleições e governar o país, mas é evidente que essa possibilidade ela se dá num quadro também de bastante fragilidade desse partido, com muitas contradições, com a dominação da ala esquerda do partido, com o Corbyn, né? Então o sistema político britânico está também derrubado. Isso sem falar que o Brexit está aprofundando todas as contradições, né, na Inglaterra. Nas recentes eleições municipais, nem o Partido Conservador e nem o Partido Trabalhista tiveram um desempenho muito brilhante, né? O que mostra que o descontentamento ultrapassa os dois partidos. A figura do Corbyn, ela se sobrepõe ao Partido Trabalhista, mas o próprio Partido Trabalhista também está numa crise. Bom, esse é o quadro geral na Europa. O elemento fundamental que nós temos que levar em consideração nessas eleições é a decomposição do sistema político tradicional, né? Os partidos que tradicionalmente governaram os países europeus estão todos numa franca decomposição, né? Os casos mais importantes, logicamente, e decisivos, né? Porque enquanto a vitória da extrema-direita na Itália é uma vitória importante, mas não é uma vitória decisiva no cenário europeu. Mas agora nós vamos ver o que vai acontecer na França e o que vai acontecer na Alemanha. Na França, o governo Macron, né, que foi um governo que levou mais a fundo a política neoliberal, começou com tarifaços e aumento de impostos, etc. e tal, foi contestado duramente pelo movimento popular dos coletes amarelos, né, que já está na sua 18ª manifestação, 28ª manifestação, e não dá sinal de arrefecer, né? Inclusive há uma pressão enorme nesse momento na França para que a CGT, né, comece a participar dos protestos. A CGT está num impasse aí diante da situação, porque toda uma parte da base da CGT quer se mobilizar contra o governo Macron, e a CGT bloqueia esse desenvolvimento em nome de que os coletes amarelos são um movimento violento e sem diretriz, aquele negócio todo, né? Então, nós vemos que num dos países centrais, né, os dois países dominantes da União Europeia, a situação é muito crítica. Todo mundo prevendo aí que a possibilidade de vitória da extrema-direita é muito grande, da antiga Frente Nacional, né? Atual reagrupamento popular. Reagrupamento popular não, reagrupamento nacional, que já se consideram como vencedores. Lógico que isso daí é complexo, né? Porque a Frente Nacional já teve a possibilidade de conseguir uma extraordinária votação em eleições anteriores, e em todas foi derrotada pelas manobras muito bem elaboradas dos banqueiros e do imperialismo. A própria presença do Macron, que não tem popularidade nenhuma no governo,
é a prova disso, né? A extrema-direita tem mais popularidade do que ele. Então, nós vamos ver se efetivamente vai se concretizar a vitória da extrema-direita. Tenho certeza que, nesse momento, existe um plano do imperialismo, uma atividade febril para evitar a derrota da extrema-direita. Outro quadro, no outro país, chave da unidade europeia, a situação é muito parecida, porque a AfD ameaça aí de abiscoitar uma boa parte do eleitorado nessas eleições europeias, né? O que seria uma coisa desastrosa tanto para o Partido Conservador da Angela Merkel. A Merkel, inclusive, já abandonou aí, renunciou antecipadamente a participar de novas eleições, já apontou substituto, etc. e tal, como para o Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata alemão, ele tem sido sócio da política da direita alemã, né? E agora, né, ambos se veem contestados aí pelo crescimento da extrema-direita. No panorama geral, né, o receio de todo mundo é que, e é um receio muito grande, né, vou explicar por que esse receio é grande, é de que a extrema-direita forme um bloco, se não majoritário no Parlamento Europeu, um bloco que seja, digamos assim, uma força decisiva nas votações, né? Isso daí primeiro acontece o seguinte, né? Bom, vamos explicar o pânico, né? O pânico diante disso daí está dado pelo seguinte: a especulação nos jornais europeus é se a extrema-direita vai conseguir se unificar para formar um bloco unitário, apesar das suas divergências. Quer dizer, quando você começa a fazer esse tipo de especulação, é porque você já conta com a enorme possibilidade de que a extrema-direita saia vitoriosa das eleições. Quer dizer, então, suponhamos que eles vão ser vitoriosos, será que eles vão conseguir montar um bloco assim, assado, unitário, etc. e tal? Muita gente fala, não, é muito disperso, é aquele otimismo, né? Otimismo de quem não tem o que fazer, então fica otimista lá falando que não, eles não vão se unificar, o que é bobagem, eles podem se unificar, logicamente, se eles ganharem, principalmente se eles ganharem uma posição importante, a unidade vai servir para que eles levem adiante as suas propostas. Segundo, o grande problema o que é? É que e inclusive os jornais analisam isso daí, é que uma parcela da extrema-direita não quer sair da unidade europeia. E, aparentemente, esse sentimento ele está se transformando num sentimento geral da extrema-direita. Por quê? Porque a extrema-direita está vendo a possibilidade de conquistar o controle da unidade europeia. E se eles conquistarem o controle, ou se eles tiverem uma influência decisiva, por que sair? Vamos influenciar de dentro. Essa é a ideia. Aparentemente, essa é a ideia dos italianos, que são a parte fundamental do bloco, né? Pode ser a ideia dos franceses, e o resultado das eleições vai mostrar para onde vai isso daí. Então, um dos receios da burguesia imperialista europeia e mundial é de que, ao invés de haver uma ruptura geral da unidade europeia, possa acontecer uma coisa pior, que é que a comunidade europeia caia sob o controle da extrema-direita, né? Nós temos que levar em consideração também um outro fator um fator muito importante é que, embora o Parlamento Europeu ele não seja um governo de fato da Europa, ele, por outro lado, toma decisões muito importantes, né? É por ali que passa as decisões, digamos assim, unitárias. Então, a vitória da extrema-direita poderia levar a desfazer uma série de coisas que foram feitas. O que unifica, em grande medida, a extrema-direita, uma parte não concorda com isso, é a oposição à política neoliberal, né? Eles querem uma marcha atrás na questão da política neoliberal. Com essa posição, logicamente,
a extrema-direita vem conquistando um apoio em certos setores da classe operária europeia, que a esquerda deixa vazio, né? A esquerda faz questão absoluta de perder todas as oportunidades para criar uma alternativa independente, né, do imperialismo europeu. Nós vimos isso na França com muita clareza, onde a esquerda, né, aí não o Partido Socialista propriamente, mas os grupos que estão à esquerda do Partido Socialista se negaram a levantar a palavra de ordem de fora Macron, né? Então, nós vemos aí que quem capitaliza toda a crise, todo o desabamento do sistema neoliberal é a extrema-direita. Então, nós estamos aqui diante da possibilidade de uma modificação total e uma crise enorme. Qual que seria o principal, né? Há muitas coisas que a gente deve examinar, não vamos examinar tudo aqui hoje, né? Nós vamos deixar hoje aqui esse panorama geral, mas uma coisa que a gente deve prestar atenção é o seguinte: o que é que vai acontecer do ponto de vista da dominação política mundial do imperialismo com a crise dos banqueiros, etc., europeus? Eles vão conseguir colocar essa extrema-direita a serviço deles com uma nova política? Se é isso que é o desenvolvimento possível, isso vai ter enormes consequências, porque vai impulsionar a política de extrema-direita no mundo todo, mais ainda do que já está acontecendo, né? É visível que uma parte da burguesia mundial, uma parte significativa, está impulsionando a extrema-direita mundial. A gente vê aí, por exemplo, que o Steve Bannon, que foi o assessor do Trump, uma das pessoas que contribuiu para a sua eleição, ele, na realidade, criou uma espécie de frente única internacional da direita para essas eleições europeias. Ele aparece aí como o elemento mais ativo das eleições europeias. Ele teve em todos os países falando com o Vox, falando com a Le Pen, com o Salvini na Itália. Ele visitou toda a extrema-direita. Eles estão realmente empenhados, né, na conquista de uma importante vitória eleitoral. Um outro elemento que a gente deve levar em consideração é que quem impulsiona também a política de extrema-direita na Europa é a Rússia, o governo Putin, né, que vê nessa possibilidade a possibilidade de derrubar os banqueiros, ou derrubar ou obstaculizar, né, o trabalho dos banqueiros europeus, que são a principal fonte de hostilidade imperialista contra a Rússia, né? Foram eles que organizaram a tomada da Ucrânia, eles que organizam toda a crise em volta da Rússia, a dominação dos ex-países dos países que eram ligados à ex-União Soviética e tudo mais. Então isso aí oferece um quadro político complexo, né? Seria um erro simplificar esse quadro político falando simplesmente que o Putin é um elemento de extrema-direita, porque não se trata disso. Aqui há dois elementos separados: a extrema-direita, né, que é uma ameaça à classe operária europeia, e há também a hostilidade de setores capitalistas mais fracos contra a política dos bancos que está estrangulando a economia de diferentes países, né? Por exemplo, na Itália, o governo Salvini ele se apresenta como defensor da soberania italiana, né? E apresenta a União Europeia como uma escravização da Itália pelos bancos internacionais. Logicamente que uma política dessa aí tende a se transformar numa política popular, embora seja uma solução demagógica, né? Simplesmente se separar da União Europeia, porque isso não é um combate aos bancos, é uma medida puramente administrativa. Se a Itália se separa da União Europeia, vai ser controlada pelos bancos da mesma maneira, só que de uma forma diferente. Isso daí eles não falam para a população.
Então, quer dizer, nós temos vários problemas, né? E aqui, então, nós apresentamos primeiramente um quadro panorâmico da questão e nós vamos seguir o desenvolvimento dessa que promete ser uma das maiores crises políticas internacionais das últimas décadas. Bom, nós vamos abrir para as perguntas. Eu queria antes lembrar que se você ainda não for inscrito no canal, de se inscrever. E também, se ainda não for membro, se torne membro do nosso canal, contribua com a gente. Causa Operária TV, com apenas R$ 7,99 por mês, você se torna membro do canal, nos ajuda a fortalecer a nossa imprensa e ainda pode participar de alguns programas aqui, de mesa redonda, de debates, tem acesso aos emojis exclusivos do nosso chat, participa das atividades sociais com os membros e apresentadores da Causa Operária TV e ainda tem acesso a algumas transmissões exclusivas. Então, contribua com a gente na Causa Operária TV. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta da internet, depois a gente abre para os companheiros daqui. Uma pergunta do Guilherme Faleiros, ele diz: mas todos os países europeus são imperialistas? Países do leste europeu e do sul não ficam excluídos do clube imperialista? Os países do leste europeu, os países balcânicos, né, da ex-Iugoslávia, Grécia, não são países imperialistas. Na verdade, sob a aparência de que eles fazem parte de uma união democrática, eles são países que vivem sob a dominação colonial dos países imperialistas. Em primeiro lugar, a Alemanha e a França. Não, pergunta... Eu estava vendo uma reportagem do Financial Times sobre as europeias e eles estão dando aí que tem 3 blocos de extrema-direita, né, nesse exato momento. Um bloco formado aí pela AfD, com os conservadores britânicos, um bloco do Salvini e um terceiro bloco com os franceses. E que juntos eles teriam aí 150 cadeiras, um negócio assim. Que a expectativa deles é que ficaria em terceiro lugar no parlamento, atrás da esquerda moderada e dos conservadores tradicionais, mas em 3 blocos separados. A minha dúvida vai no seguinte: a extrema-direita cresceu em todos os países e tem os blocos, e eles são meio que assim, um prelúdio para uma extrema-direita fascista mais aberta. Só que nas eleições europeias tem o que eles chamam do bloco da extrema-esquerda. Só que o bloco da extrema-esquerda é um bloco, como é que a gente pode dizer? Não é bem de extrema-esquerda, é a França insubmissa do Jean-Luc Mélenchon, o Syriza e mais uns perdidos ali no meio do Podemos, o Partido Comunista Português. Esse seria o bloco da extrema-esquerda. Bloco da quase extrema-esquerda, né? Quase esquerda. Então, a minha dúvida é a seguinte: a expectativa nossa é que, se for ter uma reação da classe trabalhadora, a tendência é que essa reação se expresse dentro dos partidos tradicionais da esquerda, ou seja, da social-democracia internacional, ou dentro desse bloco de extrema-esquerda com uma mudança de característica. Isso daí, eleitoralmente, pode se expressar, né? Eleitoralmente, a classe operária vai se dividir entre a esquerda tradicional, social-democrata, essa quase extrema-esquerda aí, que é uma esquerda centrista e muito direitista, e que também não conseguiu apresentar até hoje uma alternativa clara. Você vê que o Syriza se transformou no PASOK, no Partido Socialista Grego, né? E o Podemos, a hora que apareceu o Vox gritando lá, eles pularam no colo do Partido Socialista espanhol, do PSOE, que é uma coisa ferozmente direitista, o PSOE. Então, quer dizer,
esse bloco mais à esquerda, digamos assim, ele está em franca decadência, né? Mas ele pode também expressar alguma votação da classe operária. E também a extrema-direita pode expressar essa votação, porque a extrema-direita se coloca contra, né, a política econômica neoliberal. Uma série de setores da extrema-direita se coloca contra isso. E, na medida em que não haja uma mobilização da classe operária, popular, esse trabalho de enganação fica ainda mais fácil, né? Agora, a gente viu, no caso da França, que a mobilização popular meio que colocou todos os partidos em xeque, né? A extrema-direita, a direita conservadora, não colocou em xeque. Trombou com a mobilização. Os socialistas apoiaram a direita conservadora e, portanto, foram completamente atropelados pela mobilização. A França insubmissa também apoiou verbalmente, mas não cumpre nenhum papel concreto na mobilização. É torcedor, digamos assim, e nem é um torcedor assim de torcida organizada, é aquele torcedor avulso, né? Então, a mobilização popular se coloca contra todo esse sistema, porque no final das contas é um sistema único, que vai desde do Podemos até a Aurora Dourada dentro da... Num certo sentido, eles são o mesmo sistema. Lógico, não vamos cair no erro que já apareceu por aí, de achar que a Aurora Dourada é a mesma coisa que o outro é a mesma coisa que o outro. Não é. Eles são diferentes aspectos do mesmo sistema, que na política é uma diferença muito importante, né? Se não considerar isso daí, a tendência a uma política catastroficamente errada é muito grande. Mas é isso, né? O interessante é o seguinte, a extrema esquerda mesmo, europeia, para usar... Logicamente, quando a gente fala extrema esquerda, nós estamos usando o vocabulário que a imprensa burguesa usa, os politicólogos burgueses usam, né? Que seriam os partidos, digamos assim, trotskistas e outros. Essa daí está numa baixa total na Europa. Está totalmente sem política. Isso é o que transparece. Vão concorrer às eleições, mas talvez tenha algum resultado com a Lutuvrier e o NPA na França. Aí tem a quase extrema-esquerda portuguesa, né? Bloco de Esquerda, Partido Comunista. Mas eles não dão a impressão de serem um fator político. E, numa certa medida, porque também não há grandes mobilizações, lógico. Para uma extrema-esquerda crescer, você precisa de mobilização. Mas eles estão muito aquém da situação atual. Não é só a falta de mobilização, é também a falta de política. Uma coisa importante que a gente deve assinalar aqui é o seguinte. O papel da extrema-direita não é simplesmente controlar diretamente o governo, ou o regime político europeu de conjunto, digamos assim. Eles forçam a mão da direita conservadora. Porque o que acontece? Né? Qual é o fenômeno político que está por trás do desmoronamento dos partidos conservadores? Os partidos conservadores, que são partidos da grande burguesia europeia, dos bancos, eles têm como base social a classe média conservadora. Mas à medida que a situação se radicaliza, uma parte expressiva da classe média conservadora, como acontece no Brasil, se transforma em classe média de extrema direita. Então, os partidos da extrema direita europeia, eles sabem, e eles têm usado isso abundantemente, que se eles lançam uma política de extrema direita e criticam os partidos de direita, eles tendem a roubar o eleitorado desses partidos. E esses partidos, para não perder o eleitorado, como tem acontecido em todo o mundo, a política sábia deles é de ir mais para a direita. Né? É o que
A imprensa criticou no caso do Partido Popular Espanhol, quando fala que o Partido Popular Espanhol e os Ciudadanos abandonaram o centro por causa da pressão da extrema-direita. Nós analisamos isso aqui na sexta-feira passada. É uma tendência geral, abandonar o centro para disputar com a extrema-direita, a direita, a posição de extrema-direita que está se fortalecendo com a crise. Né? Então, se os partidos de extrema-direita tiverem uma votação expressiva, mesmo que eles não fiquem em segundo lugar, não ganhem, etc. e tal, que é mais difícil, eles de qualquer maneira vão crescer e vão pressionar tanto o bloco social-democrata quanto o bloco conservador. Eu tenho uma dúvida referente ao início da análise. Não entendi direito essa questão do surgimento do exército europeu, que inclusive foi uma questão que a gente ficou em dúvida, inclusive na própria imprensa do partido. Tem a ver com essa cisão que o próprio, por exemplo, como é que fica os Estados Unidos em relação a isso daí? Porque eles obviamente não querem perder o pessoal da OTAN, né? Só que tem alas aí dos Estados Unidos, da própria burguesia, que são favoráveis à União Europeia, e tem alas que não, e tudo mais. Então eu queria saber como é que eles ficam diante dessa situação, se essa situação aí ela tem a ver com a subida do Trump no governo dos Estados Unidos. E outra pergunta é referente ao partido, né? Nos anos 90 a gente manteve umas relações com os partidos na Europa, inclusive, teve conferências internacionais aí. Queria saber o que aconteceu com esses partidos, porque eles não foram adiante, não conseguem levantar uma política correta diante da situação. Se eles ainda existem, se degeneraram, qual é que é a situação? Por exemplo, o PO a gente sabe o caso, mas vi que tinha partido da Grécia, tinha os partidos da França, tudo mais, que a gente tinha uma relação e agora parece que eles desapareceram do mapa político. Bom, sobre o exército europeu, não, os norte-americanos não são favoráveis a esse exército europeu, né? Logicamente, porque o exército europeu entra em contradição aberta com a OTAN e cria também uma situação muito grave de crise política internacional, porque ele, vamos dizer assim, se ele não desafia totalmente, né, a supremacia norte-americana no campo militar, ele vai arranhar essa supremacia. Né? Quer dizer, se cria um exército europeu, a gente passaria da situação em que as forças armadas europeias estão sob o controle quase muito grande, não total, mas muito grande, dos norte-americanos, para uma situação de crescimento da influência dos europeus na aliança com os norte-americanos. Então, por exemplo, quando os norte-americanos invadiram o Iraque, os europeus foram meio reticentes, não se opuseram, porque a política deles não é bater de frente. Mas se eles tivessem um exército também, a disputa seria muito mais acirrada, né? A tendência à constituição de um exército europeu me parece muito forte, né? Finalmente, o imperialismo europeu, os países individualmente não podem fazer frente à dominação norte-americana. Isso aí não é uma novidade. Simplesmente que a crise está acentuando esse problema. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, os países europeus passaram a fusão de várias empresas, mega empresas, né, europeias, para fazer frente às superempresas norte-americanas. Por exemplo, a DuPont controlava o mercado químico mundial, inclusive tendia a ter uma supremacia no mercado europeu, e várias empresas químicas europeias se fundiram para formar um monopólio que tivesse condições de competir com a DuPont. É uma tendência antiga, já está colocado isso daí há muitas décadas. Mas à medida que a crise avança, logicamente que isso aí vai avançar também.
A situação política internacional apresenta uma tendência muito clara à guerra comercial, né? É visível que o estrangulamento econômico dos países está levando a se fortalecer uma tendência de tipo protecionista do seu próprio mercado, né? Que começa com alguns setores, mas vai depois se ampliando. E o protecionismo leva ao enfrentamento com outros países. O Trump é a personificação dessa tendência protecionista, mas ele não é, digamos assim, o desenvolvimento completo da tendência protecionista. Ele é, digamos assim, quase que um esboço, né? Ele continua no marco da política neoliberal, de globalização, etc. e tal, mas ele já mostra a pressão que existe dentro dos Estados Unidos ao protecionismo. Isso aí vai depender também da luta política, mas a tendência é clara, né? Para entender bem isso daí, precisaria estudar o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, quando houve um processo de globalização, não teve esse nome, mas foi esse processo, né? Permitiram uma internacionalização maior do capital para dar vazão à especulação financeira. Só que com a crise de 29, essa especulação financeira deu lugar ao protecionismo. E a guerra comercial deu lugar à guerra de verdade, né? Porque o pessoal fala assim, não, a guerra foi porque o Hitler era louco, decidiu invadir não sei o que e tal. Não. Porque se fosse assim, não tinha guerra entre os Estados Unidos e o Japão, né? Porque o que o Japão e os Estados Unidos têm a ver com a loucura do Hitler? É que era uma luta pelo mercado, né? Eles estavam aí numa luta pelo mercado. Essas tendências são inevitáveis. A gente não deve nem duvidar disso daí. O que nós devemos ver é o desenvolvimento, né, dessas tendências através da luta política, porque elas, para se desenvolver, elas têm que se desenvolver através da luta política. Uma coisa irônica aqui, né? É bom falar até porque tem um pessoal que é partidário do liberalismo que assiste os nossos programas, né? É que as tendências protecionistas, elas nasceram das tendências neoliberais. Assim como a extrema-direita foi impulsionada pela ideologia neoliberal. Depois adquiriu uma certa autonomia, né? Você vê, por exemplo, o ministro da Educação, foi ministro da Educação, ou, não sei, um dos ministros aí malucos do... Alguém falou que a gente não pode falar que a extrema-direita é maluca, né? Um ministro maluco do Bolsonaro falou que o nazismo é de esquerda, né? Essa tese é uma tese neoliberal. A extrema-direita, ela pegou o neoliberalismo, que começou sendo super reacionário, mas querendo se manter no campo conservador, e foi todo mundo para a extrema-direita. Da mesma maneira, o próprio neoliberalismo, com essa política devastadora, né, e a globalização e tudo, está levando a retomada de propostas de estatização, de fechamento de mercados, de protecionismo, né? Uma coisa que todo mundo deve considerar é o seguinte: se a gente não for religioso, no final das contas, né, muitos dos fenômenos sociais, eles acabam se transformando no seu oposto. É o que nós estamos vendo com o neoliberalismo agora. Sobre os partidos trotskistas, isso daí é um quadro tão desolador que é até ruim de comentar, você entendeu? Vamos pegar um caso que eu tive vendo. Eu justamente tive vendo os partidos trotskistas aí, para ver a opinião deles sobre essa questão das eleições europeias. O partido italiano do nosso antigo, como é que se diz? Da nossa antiga organização internacional, que era a CRTI, né? Comitê pela Refundação da Corte Internacional, ele rachou em vários pedaços. Ele saiu da CRTI, o partido, e ele teve vários rachas.
quer dizer, perdeu muito da sua, como é que se diz? Do seu impulso que ele tinha naquele momento. Hoje tem uma lasquinha desse partido está na CRQI. E a parte principal do partido está fora. Aí existe um pedaço desse partido que foi parar no grupo aqui da LERQI, do Esquerda Diário. Uma outra lasquinha foi parar no PSTU. Né? Quer dizer, espatifou tudo. Os gregos não foram para lugar nenhum, nem para frente nem para trás. E isso daí é muito significativo, porque eles são gregos. E a Grécia, o país quase pegou fogo recentemente. O Syriza, ele deu uma guinada para a direita que deixou assim um rastro para trás, né? E eles não conseguiram nada. Quem parece que está capitalizando a crise do Syriza, ainda que não seja numa grande medida, é o Partido Comunista Grego. Mas por que esse partido não se desenvolve? É muito estranho, né? Teria que ter tido algum desenvolvimento com o tamanho da crise nacional que teve na Grécia. A crise nacional grega foi, inclusive, maior do que a crise que nós estamos enfrentando no Brasil. A taxa, a estatística do suicídio aumentou quando eles fizeram os acordos de pagamento da dívida. Quer dizer, uma situação muito grave. Tiveram várias crises, teve plebiscito, tudo. Eu atribuo isso a duas coisas. Primeiro, que esses partidos não têm programa para enfrentar a situação. Se você observa a atividade deles, eles analisam um monte de coisa, mas a análise tem um ar assim muito acadêmico, e na realidade eles têm muito pouca política, né? Eles substituem a política pela análise política. A análise política é importante, mas a análise política deve servir para que você elabore uma política, quer dizer, palavras de ordem, programas, propostas de luta, de ação, de organização, que permitam a você avançar. Então, parece que eles estão parados no tempo, o mundo avança, né? Por exemplo, na Itália, nenhuma das organizações italianas sequer analisa e discute profundamente o problema da extrema-direita italiana e do fascismo. O governo Salvini, eles trataram o governo Salvini como a esquerda brasileira está tratando o governo Bolsonaro. É uma loucura isso daí. E a maioria da extrema-esquerda trotskista europeia, eles vivem num mundo à parte, que é o mundo da luta econômica. Então você abre, o país está pegando fogo do ponto de vista da luta política. A extrema-direita ganha eleição, acontece um monte de coisa. O povo sai na rua na França pedindo o fora Macron, né? A palavra de ordem principal do movimento é a renúncia do Macron. E os caras estão lá, não, pelo aumento salarial de X% e tal. É evidente, tudo bem. Um partido trotskista tem que lutar pelo aumento salarial, mas se essa é a sua única palavra de ordem, você está perdido. Você não tem política nenhuma. Não é como um pedido de aumento salarial que você vai se transformar num fator político, né? Isso sem falar, logicamente, né, no identitarismo de esquerda, né, que todo mundo aderiu a isso. É mulher para lá, é gay para cá, é racismo para lá. E agora o combate deles à extrema-direita é na questão do racismo. Tudo bem, tem que combater o racismo da extrema-direita, mas está longe de ser o eixo político de luta contra a extrema-direita, né? Na Itália, onde a situação de imigração é grave, porque o desemprego é grande e tudo, né? E dá a impressão de que a Itália está atravessando aí um processo de crise que vai levar ela a uma situação de favelização, né? Com os imigrantes aparecem como sendo aquela parte da população pobre, indesejável, né? Você imagina num país europeu, ainda mais os italianos têm pouquíssima miscigenação, o cara vendo aquele monte de negão na rua, né?
Faz uns meses aqui, nós tivemos em Nápoles, você não conseguia andar na rua de tanto camelô que tinha, e não tinha nenhum cara que fosse menos do que azul vendendo as coisas. Então você imagina como a extrema-direita explora isso daí, né? Esse pessoal na rua, estão empecilhando o país, é parecido com o que acontece aqui, só que aqui a extrema-direita tem a capacidade de atacar o próprio povo brasileiro. Lá pelo menos eles estão atacando um pessoal estrangeiro que veio de fora, né? É mais normal, né? Mas dá para entender. A luta contra o racismo não é por aí que você vai derrotar a extrema-direita. Esse é um ponto, inclusive, forte da extrema-direita. Não é que seja certo, mas evidentemente que é um ponto muito a favor deles, né? Então essa esquerda é aquele negócio, né? O cara os trotskistas, eles passaram aí, a Quarta Internacional foi refundada em 43. Nós estamos em 2019, quer dizer, fazem 76 anos que a Quarta Internacional foi refundada. Brigaram, racharam, se mataram de pancada, e xingaram uns aos outros, etc. e tal, mas todo mundo falava que estava se preparando para o momento da Revolução Proletária. A hora que o capitalismo desaba, eles desabam junto com o capitalismo. É uma total ironia. Pergunta aqui. Quais são as divergências entre os grupos de extrema-direita? As divergências básicas são duas, que agora parece que serão uma. Que é permanecer ou não permanecer na União Europeia e apoiar ou não apoiar a política neoliberal. Parece, né, que há toda uma tendência a permanecer na União Europeia, e por causa do crescimento da extrema-direita no próprio âmbito da União Europeia. Quanto à política neoliberal, aí tem que ver país por país, por que a extrema-direita apoia uma coisa e não outra, né? Isso em geral tem a ver com a crise política do país, né? E tem a ver também com a posição geral, né? Se a gente for ver nesses países onde a extrema-direita é neoliberal, a própria esquerda também é muito neoliberal. Espanha. Na Espanha, o Vox, quando ganhou a eleição da Andaluzia, o presidente do Vox falou. Parecia o Bolsonaro falando espanhol, que é meio difícil de imaginar, né? O nosso objetivo é acabar com o socialismo. O pessoal não levou a sério no Brasil, mas é uma política internacional da extrema-direita. Rui, voltando à questão da extrema-esquerda, tem uma explicação para os partidos não estarem se fortalecendo lá na Europa com essa crise do Então, a falta de política, né? É a falta de política. Em alguns casos, essa falta de política não é só a falta da política certa, é a falta de qualquer política. Porque eles analisam, mas não sabem se colocar. Eu imagino que, como a maioria desses partidos seja pequeno, não tem uma educação política real, tem fortes tendências sectárias a se recolher, né, a se fechar em si mesmos e tal, eles vejam a política assim como uma coisa burguesa e tal. Eu vi um grupo que falou, não é através das eleições europeias que nós vamos mudar a Europa. Tudo bem, mas as eleições europeias são importantes, não vai mudar, mas é um momento. Por exemplo, toda a esquerda deveria se lançar nas eleições europeias, fazer propaganda da sua política, por que não? Esse negócio de não vamos mudar nada através das eleições, você pode falar, a gente fala isso daí, mas é um discurso, é uma análise secundária, não é uma diretriz política. Na realidade, o pessoal quer participar das eleições, você tem que ir lá, participar das eleições e vender o seu peixe, né? Eles não estão...
Os que participam das eleições são muito absorvidos pela eleição. Eles só fazem isso. E outros não querem participar das eleições. Então, quer dizer, tudo a mesma coisa, porque a pessoa não tem uma política independente. Por exemplo, no Brasil nós estamos mostrando que você pode fazer muita política sem transformar as eleições no eixo da sua atividade. Nós, por exemplo, temos bastante influência política, mas não é por causa das eleições. Na verdade, você deveria... O que a gente tem que fazer, né, é usar a nossa influência política e usar as eleições para impulsionar ainda mais essa influência política. O pessoal não é muito desorientado, né, politicamente. E é desorientado porque são grupos pequeno-burgueses e muito isolados da população pobre. Essa que é a verdade. Queria antes agradecer aqui o novo membro do canal, José de Arimateia Moraes. Muito obrigado, seja bem-vindo ao canal. Ao superchat da Denise M. Prates, também muito obrigado. O superchat do Israel Fernandes Júnior e também o superchat da Rafaela Coelho. Muito obrigado. E também mais um novo membro, Hortman F. Seja bem-vindo também ao canal. Faça como eles, contribua com a Causa Operária TV, nos ajude a fortalecer esse canal revolucionário e independente. Bom, mais uma pergunta aqui do Luan Veiga. Serão essas as eleições que consolidarão a volta do fascismo como política hegemônica na Europa? Ao consolidar, não digo, mas pode ser um grande passo adiante para a extrema-direita e o fascismo, em geral. Pergunta do Samuel Bertolini, que é membro do nosso canal. Por que os partidos comunistas são contra a União Europeia e a extrema-direita também? Veja, a União Europeia ela aparece como sendo um enorme peso para todos os povos da Europa. Ela conseguiu aí destruir parcelas significativas da economia pequeno-burguesa, da indústria de vários países. Logicamente que se você não tem barreiras protecionistas, e você tem na Alemanha a indústria de papel, e você tem em Portugal uma indústria de papel mais fraquinha, a indústria de papel portuguesa vai completamente à falência, porque a outra é mais eficiente do que ela, mais competitiva, né? Bom, isso daí em determinados países provoca um desemprego enorme. Então, por isso que a extrema-direita, ela fala em soberania. O que ela está tentando vender para os operários é o seguinte: se a Itália, por exemplo, que é um lugar onde isso aí está muito em evidência, fosse independente da União Europeia, a gente teria nossas próprias fábricas, construiria uma barreira protecionista, defenderia essa fábrica. Então, se o papel vem da Alemanha a X e o nosso papel custa 2X, a gente põe teoricamente, um imposto de 100% e o papel alemão custa 2X igual ao nosso, a gente não perde o emprego, não exporta o emprego, né? Isso daí é importante porque o desemprego na Europa é grande. E existe uma ameaça constante dos governos neoliberais de cortar os subsídios à assistência social do Estado, né? Em alguns países essa assistência já caiu bastante, o caso de Portugal, o caso da Espanha, o caso da Itália, onde mais rapidamente se fortalece a extrema-direita, né? Então é isso, e por isso que uma parte dos partidos de esquerda, eles também colocam isso, vamos nos separar da União Europeia. É uma política falsa,
Porque se separar da União Europeia não vai levar ninguém a crescer economicamente, necessariamente, né? É falta de política, eles estão simplesmente copiando a extrema-direita. Eles teriam que denunciar, teriam que ter propostas, né, para uma união dos países que não fosse uma escravidão econômica. Então teria que levantar um programa. Mas a extrema-esquerda não tem programa para nada. Eles não têm programa democrático, eles não têm nada. Então fica aquela paralisia e o aumento salarial, né, contra o racismo, defesa do LGBT, que, vamos falar a verdade, não vai levar ninguém a lugar nenhum. É mais fácil você crescer atacando os LGBT e sendo racista do que o contrário, né? Você precisa, não é que a gente esteja pregando aqui uma política oportunista. Não. Eu acho que todo partido de esquerda que se preze tem que ser antirracista, defender os direitos do LGBT e tudo mais. Mas isso aí não pode ser o eixo de uma política. Isso aí não vai levar ninguém a lugar nenhum. Você tem que ter uma política para o país, para a classe operária, que é uma massa de milhões de pessoas. Você imagina lá o povo morrendo de fome e você falar, vamos defender o LGBT, mas não fala nada da fome? É um partido estranho, né? É um partido que está desvinculado da realidade do povo. É por isso que a esquerda não vai para lugar nenhum. Esses aí são puramente oportunistas. A direita fala, vamos sair da União Europeia, eles falam, vamos sair da União Europeia. Bom, o nosso tempo está estourado, vou fazer mais uma pergunta aqui. Como se explica, do Alexandre Kroslin, como se explica o relativo desenvolvimento de países periféricos da União Europeia, como a Romênia e a Polônia? Não, isso aí não... Isso é uma miragem. Né? Isso é uma miragem. Esses países aí, se a gente for ver bem, eles caíram lá no fundo do poço com o restabelecimento do capitalismo, a restauração capitalista, e depois eles se acomodaram num determinado sistema. Mas pode ter certeza que a situação de crise, de miserabilidade aí é muito grande. A gente vai encerrar então. Eu queria agradecer o pessoal que participou, dizer que, bom, não deu para fazer todas as perguntas e muita gente participou aqui do chat. Semana que vem tem mais análise internacional às 14 horas com o companheiro Rui, sexta-feira, então fiquem ligados aí. Bom, reforçar para que você se inscreva no nosso canal, seja membro, contribua com a gente na vaquinha que está na descrição do vídeo ou ainda com uma assinatura solidária da Causa Operária TV. É só entrar em causaoperariatv.com.br, lá você entra num link para ser um assinante solidário. Com 15, 30, 50 ou 100 reais você assina a Causa Operária TV e contribui com a gente. Amanhã tem análise política da semana, às 11h30 da manhã, aqui direto do auditório Frederic Engels, no CCBP, no Centro Cultural Benjamin Perret, em São Paulo, na rua Serranos 90. Venha assistir presencialmente a análise se você for de São Paulo, se não, assista ao vivo pela internet, pelo YouTube, no nosso canal Causa Operária TV. Daqui a pouco tem Cineclube Luiz Buñuel, tem Universidade Marxista e o resumo do dia, então fiquem ligados na nossa programação, contribua com a Causa Operária TV, compartilhe o canal e nos ajude a fortalecer essa imprensa revolucionária independente. Boa tarde para todo mundo e até semana que vem mais uma análise internacional. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.